Ah, minha querida, se eu pudesse voltar no tempo, mas o tempo é teimoso, não tem ré, só avança sem parar, e a gente acaba aprendendo as coisas do jeito mais difícil, tropeçando nas pedras da vida. Eu passei 40 anos inteiros sem trocar uma palavra com meu irmão, 40 anos de um silêncio pesado, carregado de orgulho, aquele orgulho bobo que a gente acha que nos protege, mas que, no fundo, só nos machuca. Mas um dia, a vida, essa mestra severa, me deu um tapa na cara e mostrou que o tempo não espera por ninguém. Ele corre, escapa entre os dedos, e quando a gente percebe, já é quase tarde demais para consertar o que ficou quebrado. Vou te contar essa história, mas antes, me diz uma coisa. De onde você está me assistindo? Comenta aí, vai, que a vovó aqui quer saber de você. E já aproveita para deixar aquele like maroto para ajudar a vovó, combinado? Agora, presta bem atenção, porque essa história que eu vou te contar é daquelas que podem fazer diferença na sua vida, talvez te ajudar a não cair no mesmo buraco que eu caí. Vou abrir meu coração e te contar algo que ficou guardado aqui dentro por muito tempo, uma lembrança que pesa na alma como uma pedra que a gente carrega sem nem saber por quê, uma dessas histórias que fazem a gente parar e pensar no que realmente importa na vida. Hoje, sentada nesta cadeira de balanço, olhando para o quintal onde eu corria e brincava quando era criança, com o vento soprando leve e trazendo o cheiro da terra molhada, eu sinto que chegou a hora de botar isso para fora. Porque, quem sabe, talvez, só talvez, essas palavras possam tocar alguém e evitar que cometam o mesmo erro que eu cometi, um erro que me custou caro demais. Meu nome é Amélia, tenho 78 anos, anos bem vividos, cheios de altos e baixos, com muitas alegrias que aquecem o coração, muitas tristezas que deixaram marcas profundas e algumas lições que a vida me ensinou da maneira mais dura possível, como se ela dissesse: ou você aprende, ou eu te faço aprender. Eu nasci numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde as ruas de terra levantam poeira no verão e viram lama no inverno, onde as histórias das pessoas se misturam com o cheiro de café fresco e o som das conversas nas varandas ao entardecer. Lá, eu tinha um irmão chamado Henrique, 3 anos mais novo que eu, um menino de olhos vivos e sorriso fácil que entrou na minha vida como um presente que eu nem sabia que precisava. Desde o dia em que ele nasceu, nossa mãe, com aquela voz firme de quem não aceita discussão, me disse: Amélia, você é a irmã mais velha, cabe você cuidar dele. E eu levei isso a sério, viu? Cuidei dele como se fosse minha missão sagrada. Se alguém encostasse um dedo em Henrique para fazer mal, tinha que se ver comigo primeiro, porque eu era brava, uma leoa defendendo o filhote. Se ele chorava de noite, assustado com algum pesadelo, era pro meu colo que ele corria, e eu abraçava até o medo passar. Se caía da bicicleta e ralava o joelho, era eu quem limpava o machucado, soprava para aliviar a dor e dizia com toda a certeza do mundo: calma, vai passar, eu prometo. A gente cresceu assim, grudados, inseparáveis, como se fossemos duas partes de um mesmo todo, unha e carne, como dizem por aí. Onde Henrique estava, eu estava logo atrás, e onde eu ia, ele me seguia com aquele jeitinho dele, meio desajeitado, mas cheio de confiança em mim. No quintal da nossa casa tinha um carvalho enorme, uma árvore tão velha e imponente que parecia estar ali desde o começo do mundo, com galhos grossos que se estendiam pro céu como braços abertos. Era o nosso refúgio, nosso castelo, nosso universo particular. Passávamos horas ali, subindo nos galhos mais baixos, inventando histórias malucas sobre piratas, princesas e tesouros escondidos, ou só ficando quietos, sonhando com o futuro enquanto o vento balançava as folhas acima de nós. Eu dizia que queria ser professora, imaginava uma sala cheia de crianças me ouvindo com atenção, enquanto ele, com os olhos brilhando de entusiasmo, jurava que ia ser engenheiro. Vou construir a casa mais bonita do mundo, Amélia, ele dizia, o rosto iluminado por um sorriso que parecia carregar todas as promessas do universo. E você vai morar nela comigo, vai ser nosso lar. E eu acreditava, sabe? Acreditava com toda a força do meu coração de criança, porque, naquele tempo, tudo parecia possível, e o mundo era um lugar onde os sonhos não tinham limites. Mas a vida tem esse jeito cruel de nos pegar desprevenidos, de jogar um balde de água fria nas nossas certezas e nos mostrar que nem tudo sai como a gente planeja. O tempo passou, os anos foram escorrendo como água num rio,
e o que antes era uma ligação tão forte, tão pura, começou a se desfazer aos poucos, quase sem a gente perceber. Henrique cresceu, virou um rapaz cheio de vontades próprias, com aquele fogo nos olhos que dizia que ele queria mais, muito mais do que nossa cidadezinha podia oferecer. Ele sonhava em sair dali, estudar na capital, conhecer o mundo, respirar outros ares. Eu, por outro lado, queria ficar, cuidar dos nossos pais, que já estavam ficando mais frágeis, manter as raízes fincadas naquele chão de terra vermelha que eu amava tanto. A primeira vez que a gente discutiu foi por uma coisa boba, uma daquelas brigas que começam pequenas e crescem como bola de neve. Ele queria ir para a capital fazer faculdade, e eu, com meu jeito teimoso, achava que ele tinha que ficar. Nosso pai tá doente, Henrique, nossa mãe precisa de ajuda. Você vai abandonar tudo assim? Perguntei, a voz carregada de preocupação e um pouco de mágoa. Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, os olhos faiscando de raiva e frustração. Eu não vou passar minha vida inteira preso aqui, Amélia. Você escolheu ficar, mas eu não quero isso para mim, eu preciso viver minha vida. Aquelas palavras cortaram fundo, como uma faca que entra devagar e deixa uma dor que não explica. Meu coração doeu de um jeito que eu não sabia que era possível, mas o orgulho, esse bicho traiçoeiro, já estava ali, sussurrando no meu ouvido para não ceder, para não mostrar fraqueza. As brigas foram ficando mais frequentes, mais pesadas. O que antes eram conversas cheias de risadas viraram discussões cheias de silêncios cortantes. Pequenas faíscas se transformaram em tempestades que abalavam tudo entre nós. O menino que um dia segurava minha mão para atravessar a rua agora me encarava como se eu fosse um obstáculo no caminho dos seus sonhos, alguém que ele precisava deixar para trás para poder seguir em frente. O dia da nossa última briga ainda vive na minha memória como uma cicatriz que nunca fecha direito. Era um domingo de sol quente, o ar abafado entrando pela janela aberta. Henrique estava no quarto, arrumando a mala para ir embora de vez. Eu entrei decidida a fazê-lo mudar de ideia, com o coração na mão, mas as palavras saíram tortas, carregadas de raiva e orgulho. Se você sair por essa porta, Henrique, não precisa mais voltar, eu disse, a voz tremendo, mas firme, como se eu estivesse cravando uma linha no chão entre nós. Ele parou, me olhou com uma expressão dura, os olhos frios como pedra. Então eu não volto. Pegou a mala, passou por mim e saiu sem nem virar o rosto. Aquela foi a última vez que vi meu irmão por 40 anos inteiros. A porta bateu atrás dele, e o som ecoou na casa como um trovão que anunciava o fim de tudo que a gente tinha sido um dia. O silêncio que veio depois foi crescendo, tomando conta de tudo. Primeiro, eu achei que ele ia voltar, que era só uma questão de dias até ele aparecer na porta com aquele sorriso de quem pede desculpas sem dizer nada. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses se tornaram anos. Depois, me convenci de que era ele quem tinha que me procurar, que o erro era dele, que eu não ia me humilhar correndo atrás de alguém que tinha escolhido me deixar para trás. E assim, os anos passaram. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, uma década, 4 décadas. A vida seguiu seu curso, me levando por outros caminhos. Casei com um homem bom, tive filhos que encheram minha casa de barulho e alegria. Depois vieram os netos, com seus olhos curiosos e suas perguntas sem fim. Mas em todos os natais, quando a família se reunia em volta da mesa, em todos os aniversários, com bolo e velhinhas, em todas as noites silenciosas, quando o mundo parecia parar, havia um vazio no meu peito, um buraco que ninguém via, mas que eu sentia a cada respiração. Era a ausência de Henrique, um pedaço de mim que tinha ido embora naquela tarde de domingo e nunca voltou. O orgulho, esse foi meu maior erro, minha maior derrota. Mesmo sentindo saudade dele, mesmo sonhando com ele nas noites mais frias, eu nunca dei o braço a torcer. Nunca peguei um telefone para ligar, nunca escrevi uma carta, nunca disse as palavras que poderiam ter mudado tudo. Me perdoa, Henrique, volta para mim. E assim, 40 anos se passaram, como um rio que corre sem parar, levando embora as chances que eu não agarrei. Até que um dia, um telefonema mudou tudo, fez meu coração parar no peito como se o mundo tivesse dado uma pausa. Dona Amélia,
Aqui é a esposa do seu irmão, o Henrique. Ele tá no hospital, o estado dele é grave. Naquele momento, a vida me jogou na cara uma verdade que eu já devia ter aprendido há muito tempo. O tempo não perdoa, ele não espera, ele não dá segundas chances para quem fica parado. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer, e eu senti o peso de todos aqueles anos caindo sobre mim como uma avalanche. Mas olha, antes de eu continuar essa história, me conta uma coisa. Você já deixou o orgulho falar mais alto e te impedir de dar o primeiro passo para consertar algo? Já perdeu tempo com alguém que ama por causa disso? Escreve aí nos comentários, quero saber de você. E não esquece de deixar o like, porque a parte mais emocionante dessa história ainda tá por vir, e eu prometo que vai mexer com você. Fiquei ali, parada, com o telefone na mão, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés como se eu estivesse caindo num abismo sem fim. O estado dele é grave. Essas palavras bateram em mim como um raio, cortando o ar, tirando meu fôlego. Por um instante, o mundo ficou mudo. O relógio na parede parou de fazer barulho, os pássaros lá fora silenciaram, e só o som do meu coração batendo forte, descompassado, me lembrava que eu ainda estava viva. Henrique, meu irmão, meu pequeno Henrique, que eu não via há 40 anos. 40 anos sem sentir o calor do abraço dele, sem ouvir a voz dele me chamando de mana, sem ver aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. E agora, o tempo, esse ladrão cruel, queria me cobrar um preço alto demais por todo aquele silêncio. Eu não sei o que dizer, murmurei, a voz tão fraca que mal saía. Do outro lado da linha, a mulher respirou fundo, como se estivesse segurando o peso do mundo nos ombros. Se a senhora quiser vê-lo, é melhor vir logo. E então, a ligação caiu, deixando um silêncio que parecia gritar nos meus ouvidos. Continuei segurando o telefone, sem me mexer, sem respirar direito, sem saber o que fazer. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um sino que não para de tocar. Se quiser vê-lo, venha logo. Sim, eu queria vê-lo, claro que queria. 40 anos sem olhar nos olhos do meu próprio irmão, sem dizer tudo que ficou entalado na garganta, sem pedir perdão por ter deixado o orgulho vencer. Mas o que eu diria agora? Como encararia ele depois de tanto tempo? Como explicaria que passei 4 décadas inteiras com o coração fechado, me escondendo atrás de uma muralha que eu mesma construí? Meus dedos tremiam tanto que o telefone quase caiu da minha mão. Olhei pro relógio, 6h30 da tarde. Lá fora, o céu já estava tingido de laranja, o sol se escondendo devagar atrás das árvores, e as sombras cresciam no quintal como fantasmas do passado vindo me cobrar. Meu coração pesava como uma pedra, mas eu sabia que precisava ir. Não tinha mais como fugir. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pegar minha bolsa. Demorei minutos para conseguir, como se meu corpo estivesse lutando contra a decisão que minha alma já tinha tomado. Cada passo até a porta parecia carregar o peso de uma vida inteira. Cada movimento era uma batalha contra o medo e a culpa. Quando abri a porta, o vento frio da noite me acertou em cheio, cortando a pele, mas eu mal senti. Henrique estava no hospital, talvez lutando pela vida, talvez me esperando, e essa podia ser minha última chance de consertar o que eu tinha quebrado. Subi no táxi sem dizer uma palavra, só murmurei o nome do hospital pro motorista e me perdi olhando a estrada se abrir diante de mim. Os postes de luz passavam rápido pela janela, um atrás do outro, como se cada um fosse um ano que eu deixei escapar, um lembrete de tudo que eu podia ter feito diferente. O motorista tentou puxar conversa, perguntou se estava tudo bem, mas eu só balancei a cabeça, perdida nos meus pensamentos, afundada no mar de lembranças e arrependimentos. 40 anos. Como ele estaria agora? Será que tinha cabelos brancos como os meus, que o tempo foi pintando aos poucos? Será que ainda lembrava da nossa infância, das tardes debaixo do carvalho, das promessas que fizemos um pro outro? Será que, em algum canto do coração dele, ele ainda pensava em mim, mesmo depois de tudo? Quando o carro parou em frente ao hospital, um arrepio gelado subiu pela minha espinha, como se meu corpo soubesse que aquele era o momento que ia mudar tudo. Respirei fundo, tentando encontrar coragem no fundo da alma, e desci. As portas automáticas do hospital se abriram diante de mim,
revelando um corredor longo, iluminado demais, com aquele cheiro forte de remédio que enche o ar e um silêncio quebrado apenas pelo som de passos apressados e vozes abafadas. Fui até o balcão da recepção, onde uma enfermeira me olhou com um sorriso gentil, mas cansado. Boa noite. No que posso ajudar? Minha boca ficou seca, minha garganta parecia fechada. Tive que engolir em seco antes de conseguir falar. Meu irmão, Henrique, ele tá internado aqui. Ela assentiu, digitou algo no computador com dedos rápidos e depois levantou os olhos para mim. Quarto 312, terceira ala. Pode seguir pelo corredor à direita. Agradeci com um aceno de cabeça, quase sem voz, e comecei a andar na direção que ela apontou. Cada passo ecoava no chão frio, cada passo me levava mais perto dele. 40 anos de distância, e agora só alguns metros nos separavam. Apertei a alça da bolsa com força, o peito tão apertado que mal conseguia respirar. Era agora, não tinha mais volta. Quando parei na frente da porta do quarto 312, minhas mãos estavam geladas, suando frio. Pela janelinha de vidro, vi um homem deitado na cama, cabelos grisalhos cobrindo a cabeça, pele marcada pelas rugas que o tempo desenhou, o rosto cansado, mas ainda assim, inconfundível. Era ele. Eu reconheceria Henrique em qualquer lugar do mundo, mesmo depois de tanto tempo, mesmo com os anos tentando apagar as linhas do menino que ele foi um dia. Meu coração se apertou tanto que achei que ia explodir. Empurrei a porta devagar, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. O rangido da dobradiça foi leve, mas para mim soou como um trovão que anunciava o fim de um silêncio de décadas. Ele estava ali, de olhos fechados, respirando devagar, cada inspiração parecendo um esforço. Um fio de soro estava preso na mão dele, e o monitor ao lado da cama marcava os batimentos do coração, um bip-bip constante que era ao mesmo tempo um alívio e uma ameaça. Meus pés hesitaram por um segundo, pensei em dar meia volta, em fugir daquela dor que eu sabia que ia me engolir, mas então vi a mão dele descansando sobre o lençol branco, a mesma mão que segurou a minha quando éramos crianças, que enxugou minhas lágrimas quando eu caía, que apontou para o céu prometendo me dar a casa mais bonita do mundo. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu não consegui segurar. Dei um passo à frente, trêmula. Henrique, minha voz saiu fraca, quase um sussurro, como se eu tivesse medo de acordá-lo, medo de que ele não me reconhecesse. Os olhos dele se abriram devagar, com dificuldade, e quando me viu, por alguns segundos, o tempo parou de verdade. Não havia mais 40 anos entre nós, não havia mais brigas, silêncios ou orgulho. Era só eu e ele, como nos velhos tempos. Quis dizer tanta coisa, quis explicar que senti saudade todos os dias, que me arrependi de cada palavra dura, mas as palavras ficaram presas na garganta, engasgadas pela emoção. Henrique levantou a mão devagar, com esforço, e a estendeu para mim. Minhas pernas fraquejaram, sentei na beirada da cama e segurei aquela mão com toda a força que eu tinha, como se pudesse segurar ele ali comigo para sempre. Ele apertou de volta, um aperto fraco, mas cheio de vida, e foi ali, naquele instante, que eu entendi algo que levei uma vida inteira para aprender. Não importava quantos anos tinham passado, não importavam as coisas que nunca dissemos, naquele toque simples havia tudo, perdão, saudade, amor, tudo que as palavras nunca conseguiram carregar. Eu tinha meu irmão de volta, e não ia deixar o tempo nos roubar mais nada. Mas olha, antes de seguir com essa história, me conta uma coisa, você já perdeu tempo demais com alguém que ama? Já quis pedir perdão, mas o orgulho te segurou? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você já viveu, e não esquece de deixar o like, porque a parte mais emocionante ainda tá por vir, e eu sei que você não vai querer perder. Fiquei ali, segurando a mão do meu irmão, sentindo aquele aperto fraco, mas tão cheio de significado que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Henrique respirava devagar, os olhos cansados, mas ainda vivos, brilhando com algo que eu não via há décadas. E naquele momento, todos os 40 anos de silêncio entre nós simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. O tempo, que tinha sido tão cruel, perdeu o poder sobre nós. Eu não sabia quanto tempo ainda tínhamos,
Podia ser uma hora, um dia, uma semana, mas isso não importava mais. O que importava era que eu estava ali, finalmente, ao lado dele. Você! A voz dele saiu baixa, rouca, mas carregada de emoção. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta que quase me sufocava. Voltei, Henrique, eu voltei, respondi, minha voz tremendo. Ele deu um sorriso leve, quase imperceptível, mas que iluminou o quarto inteiro. Por um momento, ficamos ali, em silêncio, só nos olhando, como se tentássemos recuperar todos os anos perdidos num único instante. Eu não sabia o que dizer, as palavras estavam presas, emboladas, como se o peso de 4 décadas ainda tentasse me segurar. Mas eu precisava falar, precisava tirar aquilo do peito. Me perdoa, Henrique, sussurrei, a voz quase se perdendo no ar. O sorriso dele não sumiu, pelo contrário, ficou mais forte, mais quente. Ele respirou fundo, como se juntasse forças, e respondeu, eu nunca precisei desse pedido, Amélia. Sempre soube que um dia você ia voltar. As lágrimas que eu estava segurando escorreram pelo meu rosto, quentes, livres, lavando um pouco da culpa que eu carregava. Eu fui teimosa, orgulhosa, deixei o tempo nos afastar. Devia-te te procurado antes, falei, a voz quebrada. Ele balançou a cabeça de leve, quase sem forças. O tempo, ele tem um jeito cruel de ensinar a gente, não tem? Sorri entre as lágrimas, apertando a mão dele com mais força, como se pudesse passar para ele toda a saudade que eu guardei. Henrique fechou os olhos por um instante, respirando fundo, cada inspiração parecendo uma luta contra o próprio corpo, como se a vida estivesse escapando dele aos poucos, pedaço por pedaço. Você lembra do nosso carvalho? Perguntou depois de um tempo, a voz tão baixa que eu quase não ouvi. Meu coração apertou. Como eu poderia esquecer? Lembro, claro que lembro, respondi, sentindo um nó na garganta. Ele riu baixinho, um som fraco, mas cheio de vida. Eu ainda lembro da promessa que fizemos ali, que nunca íamos nos separar, não importa o que acontecesse. O peso do arrependimento caiu sobre mim como uma tempestade. Eu quebrei essa promessa, murmurei, a voz tremendo de emoção. Henrique abriu os olhos e me olhou de um jeito que só ele sabia, aquele olhar que me fazia lembrar do menino que segurava minha mão para atravessar a rua, que me protegia dos trovões nas noites de chuva. Não, Amélia, você não quebrou. Se tivesse quebrado, não estaria aqui agora. Foi ali que eu entendi, o amor verdadeiro não se rompe, nunca. Ele pode se desgastar com o tempo, pode se perder nos desencontros da vida, pode ficar escondido atrás do orgulho e da dor, mas nunca se quebra de verdade. Fiquei ali com ele, contando histórias, falando dos meus filhos, dos netos, das coisas que vivi enquanto ele não estava. Ele ouvia com atenção, rindo baixinho de vez em quando, os olhos se enchendo de emoção. Até que, no momento de silêncio, ele me olhou com um brilho diferente, um brilho que parecia carregar uma pergunta que ele guardava há muito tempo. Você acha que Deus nos dá uma segunda chance? A pergunta me pegou desprevenida, fez meu coração disparar. Pensei por um segundo antes de responder. Eu acho que ele nos dá exatamente o tempo que a gente precisa para fazer o que é certo. Henrique assentiu, como se minhas palavras fizessem sentido para ele. Então acho que minha segunda chance foi essa noite, disse, a voz quase sumindo. Meu coração acelerou, quis gritar que não, que ele ia ter muito mais tempo, que essa não era a última chance, mas a primeira de muitas. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Sabia que estava ali para me despedir, e ele sabia disso também. Henrique fechou os olhos devagar, o sorriso ainda no rosto. Sabe, Amélia, eu sempre te perdoei. Desde o primeiro dia. Aquelas palavras foram o último presente que ele me deu, um presente que eu levei 40 anos para receber, um presente que mudou tudo dentro de mim. E então, com a mesma suavidade com que entrou na minha vida, ele partiu. A mão dele ficou frouxa na minha, o monitor ao lado da cama emitiu um som longo, contínuo, e o tempo, que nos separou por 4 décadas, finalmente nos uniu de novo. Meu irmão se foi naquela noite,
mas ele não levou nossa história com ele. Ele deixou algo maior, algo mais forte, um ensinamento que eu nunca, jamais, ia esquecer. Saí do hospital sem sentir o chão sob os pés. O ar da noite estava pesado, carregado de um silêncio que parecia gritar, mas meu coração, pela primeira vez em anos, estava leve. Porque eu entendi que o perdão não é sobre quem está certo ou errado, não é sobre quem devia ter dado o primeiro passo. Perdão é sobre não deixar o tempo roubar de você o que realmente importa na vida. Mas olha, antes de seguir com essa história, me conta, você já segurou a mão de alguém e sentiu que ali, naquele toque, estava todo o amor que as palavras não conseguem dizer? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você já sentiu, e não esquece o like, porque essa lição que eu aprendi pode transformar sua vida também, assim como transformou a minha. Os dias passaram, mas a ausência de Henrique ainda pesava no meu peito como uma sombra que não vai embora. Todas as noites, antes de dormir, eu fechava os olhos e voltava para aquele momento no hospital. O sorriso fraco dele, a mão dele na minha, as palavras que ele disse antes de partir. Eu sempre soube que você ia voltar. Essa frase ficava na minha cabeça, me perseguindo, porque, no fundo, ele sempre teve mais fé em mim do que eu mesma tive. Mas apesar da dor, havia algo novo crescendo dentro de mim, um sentimento que eu não conhecia há muito tempo, uma vontade de mudar, de não deixar que a história de Henrique se repetisse com mais ninguém. Minha família percebeu isso. Minha filha me olhava de um jeito diferente, como se esperasse que eu fizesse algo que nunca fiz antes, como se soubesse que eu estava carregando uma missão que ainda não tinha entendido direito. Num domingo à tarde, enquanto meus netos brincavam no quintal, correndo atrás uns dos outros com risadas que enchiam o ar, eu sentei na cadeira de balanço e chamei um deles para perto. Vem aqui, meu filho, quero te contar uma coisa. Ele veio, com aquele olhar curioso de criança, e eu comecei a falar. Contei tudo, as travessuras da infância com Henrique, as tardes debaixo do carvalho, o orgulho que me cegou, o tempo que perdi, o dia no hospital quando segurei a mão dele pela última vez. E quando terminei, vi nos olhos do meu neto algo que nunca tinha visto antes, um brilho de entendimento, uma luz que parecia dizer que ele tinha captado algo importante. Vovó, ele disse, pensativo, eu briguei com meu melhor amigo na escola. Faz um mês que a gente não se fala, mas acho que agora sei o que eu tenho que fazer. Meu coração acelerou, senti um calor no peito. Vai procurar ele, meu filho, antes que o tempo leve essa chance embora, falei, quase implorando. Ele sorriu, um sorriso puro, e correu para dentro de casa, como se não pudesse esperar mais um segundo. Naquela noite, minha filha veio até mim, sentou ao meu lado na varanda e segurou minha mão. Você tá contando essa história para todo mundo, mãe, ela disse, a voz suave, mas firme. Se eu tivesse ouvido algo assim antes, talvez tivesse feito diferente em tanta coisa. Não quero que ninguém repita o que você passou. Ela sorriu e continuou. Então acho que tá na hora de você contar essa história para mais gente. Franzia testa, confusa. Mais gente. Ela pegou uma folha de papel na bolsa e me entregou. Era um convite para falar num evento na igreja da cidade. Lá, muita gente guarda rancor, mãe. Talvez sua história possa mudar alguma coisa neles. Olhei para o papel por um longo tempo, sentindo o peso daquilo. Será que eu tinha coragem? Será que eu estava pronta para expor minha dor assim, para todo mundo ouvir? Mas então pensei em Henrique, no sorriso dele, na promessa que ele nunca esqueceu, e soube que ele ia gostar de ver isso, ia ficar feliz em saber que nossa história não ia morrer comigo. Eu vou, respondi, a voz firme pela primeira vez em dias. E foi assim que, alguns dias depois, eu me vi em pé diante de uma pequena plateia na igreja, com o coração na mão, contando sobre o dia em que aprendi a perdoar. Falei do carvalho, das brigas, do silêncio, do hospital, das lágrimas, do amor que nunca morreu. Mas olha, antes de continuar essa história, me conta, você já teve um momento em que percebeu que precisava mudar algo na sua vida? Um sinal de que o tempo está passando e que você precisa agir? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você já viveu, e não esquece o like, porque essa jornada ainda tem mais surpresas pela frente,
e eu prometo que você vai querer estar aqui para ver. O evento na igreja foi só o começo de algo muito maior. Naquela noite, enquanto eu falava para aquelas pessoas sobre a dor de perder tempo, sobre o peso do orgulho, percebi que eu não estava sozinha na minha história. Nos olhos delas, vi reflexos do que eu tinha vivido. Pais que não falavam com filhos há anos por causa de mágoas antigas, irmãos que não se viam desde a juventude por brigas que já nem lembravam o motivo, amigos separados por discussões tolas que o tempo transformou em abismos. Quando terminei de falar, o silêncio tomou conta do salão, mas logo foi quebrado por um murmúrio de emoção. Algumas pessoas choravam baixinho, outras me olhavam como se tivessem acabado de acordar de um sonho ruim, como se minhas palavras tivessem acendido uma luz dentro delas. E então, algo incrível aconteceu. Uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar carregado de saudade, se levantou no fundo da igreja. Eu tenho uma irmã, ela começou, a voz trêmula, quase falhando. A gente brigou há 20 anos. Hoje eu nem lembro mais por quê, mas o orgulho sempre me segurou, me impediu de ir atrás dela. Ela fez uma pausa, respirou fundo, como se juntasse coragem. Mas eu acho que agora sei o que eu preciso fazer. Meu coração disparou, senti um calor subindo pelo peito. Era exatamente por isso que eu estava ali. Se minha história pudesse evitar que mais alguém perdesse tanto tempo quanto eu perdi, se pudesse acender uma faísca de esperança em alguém, então todo o sofrimento, todas as lágrimas, teriam valido a pena. Nos dias que vieram depois, algo dentro de mim começou a mudar, a crescer. Eu sentia um peso diferente no peito, mas não era tristeza, nem arrependimento. Era um chamado, uma voz quieta me dizendo que eu tinha mais a fazer, que minha história ainda não tinha terminado. E esse chamado tinha um destino claro, minha cidade natal, o lugar onde tudo começou, o lugar que eu não visitava há anos. Depois que Henrique foi embora, eu nunca senti vontade de voltar lá, como se aquelas ruas de terra guardassem só lembranças que eu queria esquecer. Mas agora, algo me puxava para lá, como se o passado estivesse me chamando de volta para fechar um ciclo que ficou aberto por tempo demais. Minha filha estranhou quando me viu arrumando a mala numa manhã de sábado. Vai viajar, mãe? Perguntou, franzindo a testa, preocupada. Assenti, com um sorriso que eu mesma não sabia de onde vinha. Vou. Tá na hora de encarar algumas memórias. Ela me olhou por um instante, como se tentasse entender, e então perguntou, tem certeza? Depois de tudo que eu vivi, respondi, essa é a única certeza que eu tenho. A estrada até lá era longa, cheia de curvas que pareciam me testar a cada quilômetro. As árvores passavam devagar do lado de fora do ônibus, as montanhas ao longe pareciam eternas, e tudo ali parecia congelado no tempo, como se nada tivesse mudado desde o dia em que eu parti. Mas eu tinha mudado, e muito. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária da cidadezinha, senti um frio na barriga, uma mistura de medo e saudade. Ali estava ela, as mesmas ruas de pedra, as mesmas casas antigas com varandas tortas, o mesmo cheiro de café misturado com terra molhada que eu conhecia tão bem. E ali, na esquina da rua principal, estava a casa onde eu e Henrique crescemos. Fiquei parada em frente ao portão por um tempo que nem sei contar, só olhando. O carvalho ainda estava lá, enorme, imponente, como um guardião silencioso que esperava por mim todos esses anos. Dei um passo hesitante, encostei a mão no tronco áspero e fechei os olhos. De repente, eu não era mais uma mulher de 78 anos, cheia de rugas e histórias. Eu era só uma menina de novo, segurando a mão do meu irmão, olhando para os galhos lá em cima e imaginando o futuro com ele. Um soluço escapou da minha garganta, alto, desajeitado. Por que eu demorei tanto para voltar? Murmurei para mim mesma. Por que precisei perder Henrique para perceber o quanto esse lugar é parte de mim? Sentei na raiz exposta do carvalho, fechei os olhos de novo e deixei as lágrimas caírem, livres, sem tentar segurar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz suave cortou o silêncio. Você voltou. Abri os olhos devagar e me virei. Uma mulher estava ali, me olhando com um sorriso triste nos lábios. Demorei alguns segundos para reconhecê-la,
e então meu coração disparou. Era Clara, a esposa de Henrique, a mulher que me ligou naquela noite fatídica, a mulher que segurou a mão dele quando eu não estava lá. Tentei falar, mas minha voz falhou, ficou presa na garganta. Ela se aproximou, sentou ao meu lado na raiz do carvalho e olhou para a árvore com carinho que eu podia sentir no ar. Ele sempre dizia que você ia voltar um dia, ela falou, a voz baixa, quase um sussurro. Engoli em seco, tentando encontrar palavras. Você sabia disso? Perguntei, ainda atordoada. Ela suspirou, um suspiro longo, cheio de memórias. Porque ele nunca perdeu a esperança, Amélia. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo com o silêncio entre vocês, ele acreditava em você. Meu peito apertou, senti as lágrimas voltando. Clara me olhou por um instante, depois abriu a bolsa que carregava e tirou um envelope pequeno, amarelado pelo tempo. Ele deixou isso para você, disse, me entregando o papel com mãos trêmulas. Peguei o envelope, abri com cuidado, e dentro havia uma carta. Quando comecei a ler, minha visão ficou turva com as lágrimas que não paravam de cair. Minha querida Amélia, começava a carta, na caligrafia firme e familiar de Henrique. Se você está lendo isso, significa que minha aposta estava certa. Você voltou. Eu nunca duvidei que esse dia ia chegar, porque, apesar de tudo, do tempo, do silêncio, do orgulho, você ainda é minha irmã. Queria ter dito isso pessoalmente, queria ter te abraçado e mostrado que nunca guardei rancor de você, mas a vida tem seus próprios caminhos, e eu aceitei o que ela escolheu para mim. Antes de partir, eu precisava que você soubesse de uma coisa. Eu nunca te culpei. O tempo nos afastou, mas nunca apagou o que a gente viveu. Mesmo nos dias mais difíceis, eu sempre esperei por você. Espero que agora, que você voltou, encontre a paz que tanto procurava. Com amor, Henrique. A carta caiu no meu colo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Clara colocou a mão sobre a minha, um toque quente, reconfortante. Ele te amava, Amélia, até o último instante, ela disse, a voz embargada. Um soluço escapou dos meus lábios, alto, descontrolado. Eu queria dizer que também o amava, que sempre amei, mas ele já sabia disso. De alguma forma, ele sempre soube. Mas olha, antes de continuar essa história, me conta, você já encontrou uma mensagem de alguém que partiu, algo que mudou tudo dentro de você, que te fez ver a vida com outros olhos? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você já viveu, e não esquece o like, porque a parte mais emocionante ainda tá por vir, e eu prometo que vai te tocar fundo. Fiquei ali, sentada debaixo do carvalho, segurando aquela carta como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se minha vida dependesse daquelas palavras. Cada linha que Henrique escreveu ecoava dentro de mim, como um grito do passado que eu nunca soube como enfrentar. Eu nunca te culpei. Essa frase se repetia na minha cabeça, me atingindo mais forte a cada vez que eu pensava nela. Henrique nunca me culpou, nunca guardou mágoa, enquanto eu passei todos esses anos carregando um peso que não precisava existir, deixando o orgulho falar mais alto, achando que o silêncio era minha proteção. Saber que perdi 40 anos ao lado dele por causa disso era como um soco no peito, uma dor que não explica. Queria voltar no tempo, agarrar aquelas palavras e usá-las para mudar tudo, mas o tempo não volta, ele só segue em frente, nos deixando com as escolhas que fizemos e as chances que deixamos passar. Respirei fundo, limpei as lágrimas com as costas da mão e olhei para Clara, que me observava em silêncio. Ele escreveu isso há muito tempo? Perguntei, a voz ainda trêmula. Ela assentiu devagar. Alguns anos atrás. Ele me pediu para guardar, disse que um dia você ia aparecer, e que eu devia te entregar. Meu peito apertou de novo. Henrique nunca perdeu a fé em mim, mesmo quando eu mesma tinha desistido. Mas será que eu tinha força para me perdoar por tudo isso? Fiquei ali, olhando para o céu através dos galhos do carvalho, sentindo o vento soprar leve, carregando o cheiro da terra e das folhas. E então, Clara segurou minha mão com firmeza. Ele deixou mais uma coisa para você, disse, a voz carregada de emoção. Meus olhos se voltaram para ela, confusos.
Ela abriu a bolsa de novo e tirou um pequeno envelope selado. Meu coração disparou. O que é isso? Perguntei, quase sem ar. Clara sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de significado. Abre e vê. Minhas mãos tremiam enquanto eu rasgava o selo do envelope. Dentro, havia uma chave antiga, de ferro, pesada na palma da mão. Olhei para Clara, esperando uma explicação, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Ela respirou fundo antes de falar. É a chave da casa. Minha garganta se fechou, como se o ar tivesse sumido do mundo. A casa? Perguntei, atordoada. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. A casa que Henrique construiu para você. Meu coração parou por um instante. Senti o chão tremer debaixo de mim. Não, isso não pode ser, murmurei. Mas Clara apenas sorriu, um sorriso terno, cheio de amor. Ele nunca desistiu da promessa, Amélia. Ele construiu a casa mais bonita do mundo, e ela sempre esteve aqui, esperando por você. Meu peito se apertou com tanta força que achei que ia desmoronar. Henrique tinha cumprido a palavra que me deu quando éramos crianças, mesmo depois de tudo. Mesmo depois de 40 anos de silêncio. Ele ainda fez isso por mim. De repente, senti que não conseguia respirar direito. Henrique passou a vida inteira esperando que eu voltasse, acreditando em mim, enquanto eu demorei tempo demais para perceber o quanto ele me amava. Eu posso vê-la? Perguntei, a voz falhando. Clara apertou minha mão com carinho. Vem comigo. Seguimos juntas por uma estrada de terra, o cheiro de terra molhada enchendo o ar, o vento balançando as folhas das árvores ao nosso redor. Depois de uma curva, eu a vi. Era uma casa simples, mas linda, com janelas grandes que deixavam o sol entrar, paredes de madeira pintadas de branco, um jardim bem cuidado na frente, e ao lado, uma pequena árvore que parecia ter sido plantada há poucos anos, como um símbolo de algo novo. Fiquei parada no meio do caminho, sem conseguir me mexer, a emoção me prendendo ali como uma âncora. Ele passou anos trabalhando nela, Clara disse suavemente, a voz cheia de orgulho. Sempre dizia que um dia você ia voltar, e que, quando isso acontecesse, ele queria que você tivesse um lugar para chamar de lar. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes, silenciosas. Henrique me deu um presente que eu nunca poderia retribuir. Um último gesto de amor que atravessou décadas para me encontrar. Dei um passo hesitante, subi os degraus da varanda, a madeira rangendo sob meus pés como se me desse as boas-vindas. Minhas mãos ainda tremiam quando enfiei a chave na fechadura, e quando a porta se abriu, o passado me envolveu como um abraço. Ali, na sala, havia fotografias, fotos minhas e de Henrique quando éramos crianças, rindo debaixo do carvalho, fotos dos nossos pais em dias felizes, cartas e bilhetes que ele guardou, pequenas lembranças de um tempo que eu achava que tinha perdido para sempre. Cada canto daquela casa contava nossa história, cada detalhe era um pedaço de nós dois. Meu peito doía, mas dessa vez não era de arrependimento, era de amor, de gratidão, de uma saudade que finalmente encontrava um lugar para descansar. Eu não sei o que dizer, sussurrei, ainda olhando ao redor, tentando absorver tudo aquilo. Clara tocou meu ombro com suavidade. Não precisa dizer nada, Amélia. Só precisa aceitar o que sempre foi seu. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro de madeira e lavanda que enchia o ar. Sim, aquela casa sempre foi minha, e agora, depois de tanto tempo, eu finalmente estava em casa. Mas olha, antes de continuar essa história, me conta. Você já recebeu um presente que significava muito mais do que só um objeto, algo que carregava amor, lembranças e sentimentos tão profundos que mudaram você por dentro? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você já viveu, e não esquece o like, porque no próximo capítulo eu vou te contar como essa casa mudou minha vida para sempre, e eu sei que você vai querer estar aqui para ouvir. Passei a noite naquela casa que Henrique construiu para mim, a primeira noite num lar que existia há anos, mas que eu só agora tinha coragem de aceitar como meu. Era estranho e ao mesmo tempo familiar. Tudo ali me parecia novo. Os móveis de madeira polida, as cortinas claras nas janelas, o silêncio suave da noite.
Mas, ao mesmo tempo, eu sentia como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, como se ele tivesse me esperado pacientemente todos esses anos. As fotografias antigas espalhadas pelas prateleiras, o cheiro leve de lavanda nos lençóis da cama, cada detalhe parecia ter sido pensado com cuidado, como se Henrique tivesse preparado tudo pro dia em que eu finalmente chegaria. Mas o que mais me tocou, o que realmente fez meu coração parar, foi um pequeno caderno que encontrei sobre a mesa de cabeceira no quarto. As folhas estavam gastas, amareladas pelo tempo, e a caligrafia era a mesma que eu conhecia desde criança, aquele traço firme e meio torto que era só dele. Henrique sempre teve um jeito de escrever que parecia um abraço, um jeito que me fazia sentir ele mesmo estando tão longe. Respirei fundo, sentindo um frio na barriga, e abri a primeira página. Ali, na primeira linha, estava escrito algo que me fez prender a respiração. Para Amélia, caso ela volte. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer enquanto eu virava as páginas amareladas, uma por uma. Era um diário, o diário de Henrique. A cada palavra, eu via os anos passando pelos olhos dele, os dias em que ele sentiu minha falta, as vezes em que quis me procurar, mas parou no meio do caminho, com medo de ser rejeitado, as noites em que ficou olhando pro carvalho da nossa infância, imaginando quando, ou se, eu ia voltar. E no meio de todas aquelas linhas, havia uma frase que me atravessou como um raio, que fez meu peito doer de um jeito que eu não sabia explicar. O tempo não pode apagar o que é eterno. O amor que carrego pela minha irmã nunca foi feito de dias ou anos, foi feito de alma, e almas nunca se separam. As lágrimas caíram sem que eu pudesse segurar, pingando nas páginas, borrando a tinta em alguns lugares. Henrique sabia que eu ia voltar, mesmo sem ter certeza se estaria aqui para me ver. Ele deixou para trás cada pedacinho de amor que podia me dar, como se quisesse me dizer, mesmo depois de partir, que eu nunca estive sozinha. Fechei o diário e o apertei contra o peito, sentindo o peso dele como se fosse o próprio Henrique me abraçando de novo. Aquela casa não era só uma construção de madeira e tijolos, era uma mensagem, um lembrete de que o amor verdadeiro sobrevive a tudo, ao tempo, ao silêncio, ao orgulho, à distância. No dia seguinte, acordei cedo, antes mesmo do sol nascer direito. Fui até o quintal, onde o carvalho continuava lá, imponente, como um guardião silencioso da nossa história. O céu estava começando a se pintar de laranja e dourado, o ar fresco da manhã trazendo um cheiro de terra e esperança. Debaixo daquela árvore, olhando para os galhos que um dia sustentaram nossos sonhos, eu tomei uma decisão. Eu não podia deixar a história de Henrique morrer comigo. Não podia permitir que outras pessoas perdessem tanto tempo quanto eu perdi, que carregassem o mesmo peso que eu carreguei por 40 anos. A partir daquele dia, minha missão seria ensinar aos outros a lição que aprendi da forma mais dura possível. O tempo é precioso, e o amor, quando é de verdade, merece ser vivido, não guardado. Voltei para casa alguns dias depois e escrevi uma carta longa para minha família. Contei tudo, sobre a casa que Henrique construiu, sobre o diário que ele deixou, sobre as palavras que mudaram tudo dentro de mim, e, mais do que isso, sobre o que eu queria fazer com tudo aquilo. Minha filha foi a primeira a ler a carta. Ela me olhou com os olhos marejados, segurou minha mão com força e disse: "Mãe, essa história precisa ser contada para mais pessoas." Eu já sabia que ela estava certa, sentia isso no fundo da alma, mas antes de qualquer coisa, eu precisava fazer mais uma coisa. Na semana seguinte, peguei um ônibus e fui até o cemitério onde Henrique foi enterrado. O vento soprava forte naquela manhã, balançando as árvores ao redor, como se a própria natureza soubesse que aquele era um momento importante. Caminhei devagar entre as lápides até chegar à dele, uma pedra simples de mármore branco com o nome dele gravado, Henrique Vasconcelos. Abaixo do nome, uma frase que ele mesmo escolheu: "O amor verdadeiro nunca se perde." Engoli em seco ao ler aquilo, sentindo um nó na garganta. Ele tinha deixado sua despedida escrita ali, e era exatamente o que ele queria que eu entendesse. Me ajoelhei na grama úmida, com o diário dele nas mãos, e falei baixo, como se ele pudesse me ouvir. "O tempo nos separou por muitos anos, meu irmão, mas eu prometo que nunca mais vou deixar o orgulho me afastar de quem eu amo." As folhas das árvores balançaram suavemente,
o silêncio ao meu redor parecia cheio de significado, e então, como se Henrique estivesse ali comigo, senti uma paz profunda tomar conta do meu peito. Ele estava em paz, e agora eu também estava. Nos meses que vieram depois, a casa que Henrique construiu virou algo muito maior do que um lar para mim. Ela se transformou num ponto de encontro, um lugar onde eu recebia amigos, vizinhos, até estranhos que ouviam minha história e vinham me contar as deles. Era um espaço de reconciliação, de abraços que curavam feridas antigas, de palavras de perdão que mudavam vidas. E assim, sem planejar, Henrique continuou vivo, não em corpo, mas em memória, em cada gesto de amor que acontecia ali, em cada história que terminava diferente da nossa porque alguém teve coragem de dar o primeiro passo antes que fosse tarde demais. Foi então que minha filha me deu uma ideia que mudou tudo. Mãe, que tal escrever um livro? Perguntou numa tarde tranquila, enquanto tomávamos café na varanda. Franzia testa, surpresa. Um livro? Ela sorriu, os olhos brilhando de entusiasmo. Sim, escreve tudo, a história de vocês, as cartas, o diário de Henrique, cada pedaço dessa jornada. Faz com que mais pessoas aprendam essa lição. Meu coração acelerou, nunca tinha pensado nisso antes, mas agora parecia a coisa mais certa do mundo. Se uma simples história contada na igreja já tinha ajudado tanta gente, talvez um livro pudesse alcançar ainda mais corações. E foi assim que, aos 79 anos, comecei a escrever meu primeiro livro. Escrevi cada palavra com o coração aberto, cada linha carregada de um pedaço da minha vida, da vida de Henrique, da nossa jornada de erros, aprendizado e perdão. Quando o livro foi publicado, algo inesperado aconteceu. Ele se espalhou como fogo em mato seco. Pessoas que eu nunca conheci começaram a me escrever cartas, me contar histórias de reconciliação, de reencontros que pareciam impossíveis, de abraços que nasceram das minhas palavras. E foi assim que eu entendi que Henrique ainda estava cumprindo sua missão, mesmo não estando mais aqui. Ele não construiu só uma casa, ele construiu um legado, e esse legado agora pertencia a todos que precisavam de uma segunda chance. Hoje, eu ainda vivo naquela casa, ainda conto essa história para quem quer ouvir, e sempre que vejo alguém sair daqui com o telefone na mão, ligando para um irmão distante, ou criando coragem para pedir perdão a um amigo, eu sei que Henrique está sorrindo de algum lugar. Porque, no fim, essa foi a maior lição que ele me deixou. O amor que realmente importa nunca se perde. Ele pode ser abafado pelo tempo, pelo orgulho, pelo medo, mas nunca desaparece de verdade. Ele só espera, pacientemente, que a gente tenha coragem de ir atrás dele. E se essa história te tocou de alguma forma, se tem alguém na sua vida que está distante, se tem algo que você ainda precisa dizer, não espera mais. O tempo não volta, mas você ainda pode fazer algo hoje. Agora me diz, você já teve uma segunda chance para dizer o que sente, ou ainda está esperando a coragem para dar esse passo? Escreve aí nos comentários, quero saber o que você carrega no peito, e não esquece o like, porque essa história pode ajudar alguém que precisa ouvir isso agora, neste exato momento.